Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade, sempre colocando em debate os temas que preocupam as brasileiras e os brasileiros. Na edição de hoje falamos sobre o combate à violência contra a mulher e especialmente sobre o papel dos homens nesse contexto. Dados publicados pelo Instituto Sangari e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais no Mapa da Violência 2012 nos dão conta de que de 1980 a 2010 foram registradas 91 mil mortes de mulheres por conta da violência, sendo que mais de 43 mil somente na última década. Como nós podemos frear esse problema e erradicá-lo de vez da nossa sociedade? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, representando o Comitê Nacional Gestor da campanha pelo Laço Branco, professor Sérgio Barbosa, que vai compartilhar com a gente a sua experiência nesse assunto. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer em nome da LBV pelo senhor ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar a respeito desse assunto tão importante. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e um abraço a todos que estão nos assistindo. Bom, para começar, certamente ficou uma pulga atrás da orelha de quem está assistindo, né? Como assim um homem para falar sobre o fim da violência contra a mulher? É óbvio que os homens têm um papel a desempenhar, mas uma campanha onde eles são protagonistas, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco da história desse movimento do Laço Branco. Essa ideia surgiu justamente a partir do envolvimento de homens, para que outros homens pudessem ter um exemplo, assim como um espelho, interferir na produção de uma nova imagem de homem que não agride, que não submete as mulheres a uma condição de violência nessa sociedade. A campanha brasileira foi iniciada a partir do fato do Canadá, onde um estudante de engenheiro, infelizmente, entrou na faculdade e matou as mulheres. Então, nós procuramos envolver outros homens que não são violentos para realmente desconstruir, né, e mostrar a imagem de homem que aceita resolver seus conflitos sem o uso da violência contra a mulher. Bom, o senhor é professor na área de psicologia e também tem atuado já na gestão dessa rede nacional. Eu queria que explicasse para a gente, então, quais são os fatores que estão presentes, pelo menos na nossa cultura, na nossa civilização, nessa característica masculina que levam os homens a estarem mais propensos a cometer atos de violência, a ponto de a gente ter tantos casos, infelizmente, ocorrendo aí por todo o mundo. Bom, como professor na área de psicologia, eu tento passar para meus alunos que a violência é um problema social que atinge mulheres, no seu primeiro momento, e também a homens. Os alunos realmente eles têm a visão só das mulheres, das vítimas, e eu tento enfocar e estimular para que eles também comecem a olhar para o agressor, né, para o homem que cometeu violência, porque ele também passa por um processo de sofrimento, não igual à mulher, não similar. E a campanha do Laço Branco, ela tem uma vertente muito mais comunitária. É para aquela comunidade que deseja criar uma ação comunitária, um jogo de futebol, um torneio, para que nesse meio desse torneio possa ser discutido esse tema da violência e envolva outros homens. Enfim, nós sabemos que a violência é aprendida, por que não pode ser desaprendida? Né? Homens aprendem violência com outros homens. Sendo assim, né, a campanha do Laço Branco estimula que outros homens com condutas de paz, de conciliação, possa, né, multiplicar o seu exemplo no dia a dia. Bom, e quando a gente fala sobre olhar também esse sofrimento do homem que acaba o levando a ter comportamentos, práticas de violência, não quer dizer de forma alguma que a gente está falando de impunidade, quer dizer a gente ter um olhar mais abrangente a respeito desse problema, que é um problema internacional. Claro que não. A Lei Maria da Penha veio justamente para isso, né? Erradicar a impunidade, como era tratada a violência contra as mulheres. A campanha do Laço Branco, ela é um foco, né, na questão da reeducação desse homem agressor, né, na possibilidade dele superar a violência, desses atos agressivos, porque ele está no seio de uma sociedade. E se ninguém atua com ele, ele acaba reproduzindo isso para outros homens e, infelizmente, para os seus próprios filhos. O senhor usa a expressão homem agressor. Será que os homens que praticam a violência e os dados desse próprio mapa da violência que foram divulgados no ano de 2012 já mostram que a agressão começa até mesmo no namoro, né? Será que esse homem se percebe como homem agressor? Claro,
muitas vezes essa agressão ele nem percebe porque ele acha que é só aquele olho roxo, aquele hematoma, Ele se ele desculpa. se desculpa. E a agressão ela pode iniciar simplesmente com um olhar, com uma fala, com uma ameaça. Temos nos nossos grupos homens que ameaçaram suas esposas ou ex-esposas, namoradas, simplesmente por um torpedo no celular que passou para elas e ela se sentiu intimidada e ela recorreu à delegacia e ele está cumprindo essa medida socioeducativa. Na nossa sociedade, os homens eles acham que são donos das mulheres. Então eles não têm uma sociedade, eles não gostam de pensar numa sociedade igualitária, porque isso significa compartilhar poder. E necessariamente ele vai perder os seus privilégios. Os homens estão continuando, infelizmente, vai aumentar esta violência, porque a partir do momento em que as mulheres começarem a ficar mais esclarecidas, começarem a querer mais direitos, há uma reação imediata. Qual é a reação? Desse homem se sentir ameaçado e ele vai agredir. Infelizmente, só estamos lidando com a pontinha de um iceberg, de uma cultura patriarcal e de uma cultura muito machista, em que as mulheres estão aí para mostrar para nós mesmos, homens, né, o quanto nós devemos também mudar no nosso dia a dia. Nossa, mas não é um contrassenso? Porque se a gente olhar para o mundo, o Brasil, por exemplo, é presidido hoje por uma mulher, assim como outras grandes potências mundiais. Temas como esse têm cada vez mais ganhado as ruas. A própria Lei Maria da Penha já provou ser conhecida por grande parte das mulheres brasileiras, o que é um feito, né, para o nosso país. Diante disso, como pode o aumento da violência contra as mulheres, e isso, além das falas do senhor, nós temos até os próprios dados do mapa da violência que mostram que ele tem acontecido, né? Como é que a gente pode entender essa realidade tão contraditória, onde aumenta a informação e aumenta a violência? É uma contradição, justamente por isso, porque as mulheres estão sabendo mais dos seus direitos e não estão mais aceitando. Tem uma outra pesquisa também que mostra que durante a vida delas, elas passavam de 15 a 18 anos sofrendo agressões até para fazer a primeira denúncia. Hoje, com a Lei Maria da Penha, esses anos diminuíram para apenas 3 a 4 anos, porque ela não está mais aceitando essas violências. Por quê? Por que tende a crescer, né, o número de violência? Porque cada vez aumenta o número de informação, as mulheres não estão mais isoladas, elas formam uma rede de informação. Hoje tem a internet, hoje tem, né, não é mais um isolamento onde as pessoas ficam no seu cantinho, na sua casa, às vezes em cárcere privado. Então elas buscam ajuda. E os homens, nós homens, ficamos muito atrasados, né? Demoramos muito a acordar dos nossos direitos, dos nossos comportamentos. Então a campanha do Laço Branco, além de trabalhar com violência, ela também estimula a nossa própria reflexão. Nós nunca vimos na história, por exemplo, brasileira, homem reclamando ou pedindo creche para os seus filhos. Como se fosse uma responsabilidade exclusiva das mulheres, o que definitivamente não é. Exatamente, nós nunca vimos homens pedindo uma hora para sair mais cedo, para buscar o filho na escola, na creche, né, em alguma coisa, exame médico. Então, sempre esse ônus, né, ficou nas costas das mulheres. Mesmo o direito a acompanhante no parto, a luta não foi dos homens, e sim das mulheres. As mulheres é que vêm lutando para ter o companheiro, para ter a igualdade. Nós homens estamos muito acomodados na sociedade. Então, por isso que eu falo que a violência tende a aumentar, porque cada vez mais as mulheres estão ocupando. Hoje nós temos uma presidenta, né, já tivemos prefeitas, já tivemos vários cargos públicos em que a figura feminina mostrou a igualdade de gênero. Então a campanha do Laço Branco não é só para violência, mas é para mudança de comportamento de toda a sociedade. Sem dúvida. Bom, e no próximo bloco a gente vai compreender então quais são essas ações, como nós também podemos tomar parte nesse movimento para conscientizar a sociedade a respeito desse mal terrível que é a violência contra a mulher.
Inclusive, sobre esse assunto, indicamos a você, amigo telespectador, a leitura da nova edição da revista Boa Vontade Mulher, com as recomendações, as experiências de sucesso da LBV para os participantes da 57ª Sessão Global da Comissão sobre a Situação da Mulher, que ocorre na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. Você pode ler a seção do portal Boa Vontade, www.boavontade.com. O programa Sociedade Solidária conversa hoje com o professor Sérgio Barbosa. Ele representa o Comitê Nacional Gestor da campanha do Laço Branco e a gente aqui numa experiência diferente, falando entre homens a respeito desse tema violência contra a mulher. Você já viu aqui diversas vezes no programa Sociedade Solidária, entidades feministas ligadas a essa causa compartilhando suas experiências. E agora, como o senhor ressaltava mesmo, é hora de nós homens também assumirmos a nossa responsabilidade, os nossos deveres pela construção de uma sociedade mais justa, igualitária, mais solidária. A gente vai para um breve intervalo e já volta.